A paz seja convosco. Em Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 38, homens que o mundo não era digno deles. No versículo 38 de Hebreus, capítulo 11, diz assim: o mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas da terra. Aqui vai falar de homens aonde o mundo não era digno deles, porque eles entenderam que a sua pátria não era aqui na terra. Homens que entenderam o que é fé, homens que entenderam o que é princípios, homens que entenderam o que é salvação, homens que entenderam o que é leis, homens que entenderam que existe só um Deus, homens que entenderam o que é cristianismo, homens que entenderam o que é ser cristão. Homens que entenderam que o padrão deste mundo não está alicerçado com princípios e leis do seu Deus. Homens que entenderam que o padrão deste mundo não era o padrão deles. Homens que entenderam que eles não estavam para ser elogiados. Eles não se posicionaram perante a fé deles para ser até então aplaudidos, reconhecidos por homens terrenos. Homens que entenderam que prosperidade para eles era ser cheios do Espírito Santo, era ser cheio de poder, unção e graça. Homens que entenderam que é prosperidade, é ter até então a paz espiritual, é em meio ao caos entender que Deus estava com eles. Homens que o mundo não era digno, aonde entenderam que a prosperidade deles era no céu, a vida após a morte, eternidade, passar a eternidade com o seu Senhor, com Jesus Cristo. Porque aqui vai falar que eles vagaram pelos desertos e montes, cavernas e grutas da terra. Entenderam que o padrão, a prosperidade desta terra não era para eles. O que eles queriam era a salvação das suas almas. Passar a eternidade no céu, no lado do seu Senhor, no lado de Jesus Cristo. Homens que o mundo não era digno, porque eles eram posicionados perante as leis e princípios de um Deus, o grande eu sou, o Criador dos céus e da terra. Eles não entenderam a salvação, eles não entenderam o que é o cristianismo, o que é ser cristão, que se posicionaram e foram contra o padrão deste mundo. Tanto que aqui em Hebreus capítulo de número 11, versículo 38 fala que o mundo não era digno desses caras, porque eles pregavam o evangelho, eles iam contra o padrão deste mundo, contra os líderes deste mundo, todos aqueles que governavam o mundo e faziam o que era errado perante leis e princípios de Deus. Aqui vai falar da galeria dos heróis da fé. Vai falar sobre homens e mulheres posicionados perante a sua salvação, perante padrão, perante leis e princípios de Deus. O hall da fé, a galeria dos heróis da fé vai falar de Abraão, Isaac e Jacó, vai falar de Daniel, vai falar de José, vai falar de Josué, vai falar de Gideão, vai falar de vários homens posicionados na fé. Eles tanto entenderam o que era fé, que eles se posicionaram perante o padrão deste mundo. Eles não queriam ser reconhecidos por estes homens terrenos, mas sim por Deus, sim por realmente serem cristãos. O padrão deste mundo ia contra a lei e princípios de Deus. Até então, homens que o mundo não era digno porque eles entenderam o que era prosperidade. A prosperidade que eles queriam era ser cheios, transbordados, ser reconhecidos por Deus. Então aqui nós vamos ver na galeria dos heróis da fé, nós vamos ver homens que entenderam o que é fé.
No versículo 1 vai falar assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Eles tanto entenderam o que é fé. Fé não é sentimentos, fé não é um pensamento, fé é posicionamento, fé é ação, fé é atitude. Homens que entenderam o que é fé, é o firme fundamento na palavra de Deus. Fé é a certeza de crer na palavra de Deus e botar em prática. Até então Abraão ele era próspero, aonde ouviu a voz de Deus que falou: "Ei, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar onde te mostrarei". Então Abraão não precisava de nada. Ele foi guiado até então pela fé, a certeza da palavra de Deus. A certeza da palavra de Deus. Fé não é sentimento, fé não é um pensamento, fé é um posicionamento, é uma ação. O que falar de José, traído pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, creu na palavra de Deus, nos seus sonhos, que era Deus que iria até então levantar, ajudar ele, que ele foi estabelecido como governador no Egito, guiado pela sua fé, tendo a certeza na palavra de Deus. O que falar então de Daniel quando ouviu o decreto que não era para adorar outros deuses perante só o rei? Ele, a primeira coisa que fez, ele foi orar porque ele sabia que ele adorava só um Deus. Ele adorava o Criador, o grande eu sou, o dono dos céus e da terra. E foi parar na cova dos leões por causa da sua fé, da certeza da palavra de Deus. Fé é posicionamento, fé é ação. O que falar de Josué, onde teve a certeza da palavra de Deus que daria 7 voltas nas muralhas de Jericó e na 7ª volta as muralhas iriam cair. Era a fé, a certeza da palavra de Deus que iria acontecer. Ele tomou o posicionamento e realmente cumpriu o que a palavra de Deus, o que Deus falava com ele. O que falar de Sadraque, Mesaque e Abednego, aonde foram posicionados a adorar somente a Deus, foram lançados na fornalha de fogo. Fé é a certeza da palavra de Deus, é um posicionamento, é uma ação. Fé não é um sentimento, não é um pensamento. Fé é um posicionamento, é ação. Fé é o firme fundamento da palavra de Deus. O que falar até então de Gideão, o que falar de vários dos heróis da fé. No versículo de número 6 fala assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, aqui vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que estes homens, firmados na sua fé, na palavra deste Deus, eles se posicionaram e botaram em prática esta fé. Então eles entenderam que eles tinham que confiar em toda a lei e princípio deste Deus. Abraão, Isaque, Jacó, José, Daniel, Josué, Gideão, homens de fé, homens que o mundo não era digno porque eles entenderam o que é ser cristão, eles entenderam o que é adorar só um Deus, eles entenderam que o padrão deste mundo não é compatível com as leis e princípios do grande eu sou. Homens que entenderam o que é realmente ser reconhecido por Deus. Eles não queriam prosperidade terrena, eles não queriam bens materiais, eles não queriam ser aplaudido ou reconhecido pelos homens terrenos. Eles queriam ser reconhecidos por Deus, eles queriam a prosperidade de quê? De ser cheios, transbordados, renovados, cheios do poder, unção e graça de Deus. Eles tanto entenderam salvação, eles tanto entenderam que Jesus Cristo veio para trazer a salvação para a alma deles, um lugar que ele preparou, aonde é a pátria nossa dos cristãos, que é
o céu, a eternidade com nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui também, no versículo de número 33 vai falar: os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros, homens realmente guiados pela sua fé, posicionados na palavra, nas leis de Deus. O que falar de Mateus, Marcos, Lucas, o que falar de Paulo, o que falar de Filipe, o que falar de Tomé, o que falar de Pedro, o que falar de João. Homens que entenderam o que é salvação, homens entenderam o que é cristianismo, o que é ser cristão, esses homens entenderam o que é ter fé, homens que entenderam o que é princípios, o que é leis, o que é realmente se posicionar perante o padrão deste mundo, homens que procuraram prosperidade espiritual, homens que procuraram realmente fazer a vontade de Deus, homens que procuraram realmente ser amigos de Deus e inimigo do mundo, homens que entenderam que a sua morada não é terrena, homens que entenderam realmente o que é salvação, homens que entenderam realmente o que foi o que Jesus Cristo sofreu na cruz do Calvário por eles. Homens que entenderam que realmente o que é servir ao único Deus, o grande eu sou. A galeria dos heróis da fé vai falar de todos estes homens posicionados perante a fé. Fé não é sentimento, fé não é pensamento, fé é posicionamento, fé é botar em prática a palavra de Deus, fé é o firme fundamento da palavra de Deus. Pela palavra, Deus criou os céus e a terra e todo o mundo. Pela sua palavra, Deus até então capacita homens e mulheres para vencer as suas dificuldades, para serem salvos, para serem batizados, para serem transformados, para serem renovados. Então aqui nós entendemos que homens que o mundo não era digno deles, por quê? Porque entenderam o que era salvação, o que é ser cristão, o que é princípios, o que é leis, o que é adorar o único Deus, o que é fé. Fé é o posicionamento, fé é a ação na palavra de Deus. Fé é crer que existe Deus, que Ele é o único Deus, Criador dos céus e da terra. Fé é crer que Jesus Cristo é o único que salva, batiza, cura e vai voltar. Fé é a certeza que Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou por causa dos meus e dos seus pecados. Fé é crer que Jesus Cristo é o único que salva, é o único que nos livra do inferno. Jesus Cristo é o único que nos liberta. Jesus Cristo é o único que nos dá vida e vida em abundância. Homens que o mundo não eram dignos, porque entenderam o que é ser cristão, entenderam o que é ser posicionados, entenderam o que é realmente ser salvo. Entenderam que existe só um Deus, o grande eu sou, o Criador dos céus e da terra. E entenderam que o padrão deste mundo, a pátria deles, não é aqui. Homens que entenderam o que realmente foi o ato de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para salvar as suas almas. Homens onde se posicionaram perante a lei e padrão deste mundo que vai contra princípios e leis de Deus. Então, no capítulo 11 de Hebreus, nós vamos ver os heróis da fé. Homens e mulheres que deram suas vidas pelo verdadeiro evangelho. Pregar, ministrar, falar de Jesus Cristo, falar de salvação, falar do único Deus, Criador dos céus e da terra. Homens e mulheres que vieram realmente posicionados perante sua fé, passar para nós o que é salvação. Homens e mulheres que realmente
nos ensinaram e passaram as boas novas. Jesus Cristo é o único que salva. Jesus Cristo é o único que batiza. Jesus Cristo é o único que cura. Jesus Cristo é o único que perdoa pecados. Jesus Cristo voltará. Está às portas, está aí. Então basta você se posicionar e crer que Deus existe, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Ele é o único que perdoa pecados e dá salvação para mim e para sua alma. Homens que o mundo não era digno, porque eles entenderam realmente o que é ser cristão, realmente o que é fé, realmente o que é posicionamento, realmente o que é cumprir a palavra de Deus. Deus os abençoe e paz seja convosco.